Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, amada igreja, shalom, amados que não conhecem a Jesus também. Meu nome é Paulo Pérez e quero compartilhar a palavra do Senhor com os amados nessa noite de segunda-feira. Eu acho que isso é intenso, é tremendo e é poderoso. Sempre que nós proferimos a palavra de Deus, algo acontece. No mundo espiritual, algo acontece. Independentemente da pessoa receber ou não. A semente está sendo lançada e ela pode cair em solo fértil, que frutificará, ou um solo infértil, que ela não germinará. Essa semente não germinará por quê? Porque esta pessoa, ela rejeitou a palavra. Ela não optou por receber a palavra de Deus poderosa. Ou seja, o coração dela estava como um solo infértil. E por isso eu quero compartilhar apenas um versículo e aproveitar esta oportunidade de falar do meu testemunho, daquilo que por vários programas que nós temos feito, gravado, e eu não falei ainda sobre a minha trajetória, sobre a minha vida, e eu acho que isso é fundamental para que você, amado, entenda o que Deus faz, o que Ele pode fazer e o poder que Ele tem para mudar a vida de um ser humano, para mudar a vida de um filho seu, de um filho que se torna se tornou obediente quando outrora era relapso, era desobediente, era frustrante, era tantas outras coisas. E eu creio que esse texto que está no Salmo 24, no primeiro versículo, relata algo profundo, algo que Davi declara, sabendo e tendo convicção de quem era o Deus que ele servia, quem era o Deus que ele servia e o que esse Deus pode. E Ele é o Criador, o excelso Criador e aquele que constituiu todas as coisas. Olha o que diz o texto. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amados, ele está fazendo uma declaração poderosa. Ele declarou, na parte B do versículo, ao Senhor pertence a terra. A parte B, e tudo que nela contém, o mundo, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, ao Senhor pertence todas as coisas. Todas as coisas são discernentes a Ele, todas as coisas são para Ele e por Ele foram formadas. Então, quando nós aprendemos isso, amados, outrora eu caminhava numa vida muito diferente do que eu vivo hoje. É por esforço que nós mudamos? Sim, eu reconheço isso. É necessário querer mudar, é necessário desejar ter uma mudança de vida, desejar sair daquilo que eu fazia para aquilo que eu posso fazer e que eu não morra nas consequências daquilo que eu fazia. Então, amados, há 48 anos atrás, o pastor Paulo Pérez, aqui que vos fala, nasceu na cidade de Paranaguá, Paraná, e comecei a crescer e a caminhar como uma criança normal. Brincava, andava descalço, né? Sempre andando descalço, correndo para lá e para cá, sem muitos amigos, tive uma infância voltada à família, sempre junto com a família, uma adolescência também. Na adolescência você conhece pessoas, começa a estudar e muitos adolescentes e se tornam jovens e caminham juntos e são conhecidos desde da juventude, né? Desde a infância. E essa foi a trajetória. Depois de um tempo, vou para o quartel, quando chega a data oficial disso, aos 18 anos. Mas antes de ir para o quartel, eu conheci algumas coisas que certamente não me fizeram bem e agregaram situações negativas para que, no decorrer da minha trajetória, após se tornar já um homem independente, houve consequências e muito drásticas e muito intensas, a qual eu não conhecia e a qual eu achava que aquilo ia passar ou de alguma forma aquilo era para acontecer, quando não era.
Então, antes de ir para o quartel, eu conheci alguns amigos e a referência naquela idade, dos 16 para 17, dos 17 anos, a intenção de todos os jovens naquele lugar era começar com uma simples bebida, né? uma bebida, com um cigarro, para que as meninas olhassem ou para que você se tornasse melhor do que aqueles que não faziam, quando também não é. Ou seja, nós começamos a agregar coisas a nós que nós achamos que faz bem ou que supostamente de alguma forma vai nos dar liberdade para acessar algum lugar. E ele até dá, mas é suposta imaginação, uma suposta imaginação. Porque essa liberdade que vos dá é para a morte, não para a vida. É para a condenação do corpo e não para a vida do corpo. É para a corrupção da mente e não para a liberdade da mente. Então, quando nós caminhamos dessa forma, amados, eu fui logo em seguida conhecendo isso, fazendo uso de bebidas e de drogas, e eu fui para o quartel. E no quartel, um segmento de regime militar, onde nós ficamos 1 ano, né? Ou alguém fica algum mais, segue carreira. Porém, esse ano foi muito intenso, você está muito afastado da família, acha que é o cara, acha que tem poderes, que é forte, que é o bom, e volta para a cidade da mesma forma. Algumas características mudam, porque você tem algumas restrições e algumas regras, e isso acaba fazendo parte da tua vida. E algumas coisas ruins que passam nesse decorrer também fazem parte da sua vida. Eu volto e começo a caminhar da mesma forma, né? A minha mãe, uma mulher super protetora, a Estela Berlim, a qual eu amava muito, né? Meu pai, um homem duro, um pouco severo, Emílio Pérez, que era um espanhol duro, não gostava muito de abraçar e de beijar ou de se aproximar. Mas eu sempre que tinha a oportunidade, eu chegava próximo a ele, eu abraçava. A minha mãe, com aquela super proteção, acabava afastando porque eu achava que queria uma liberdade, eu achava que aquilo estava me sufocando e precisava de uma liberdade, quando não é. Aquilo era uma proteção de amor, uma proteção de fidelidade. Eu não estou dizendo que meu pai não amava, era que era o perfil dele, talvez porque ele passou por isso, mas não é uma regra de valor absoluta, porque você pode ser rejeitado pelo seu pai aqui na terra, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele pode amá-lo de forma tremenda, que isso tudo vai ser superado. É claro que na passagem, na trajetória da nossa vida, isso é uma dor, é doloroso, porque você sente ausência de carinho, ausência de amor, mas eu sei que da forma dele, Ele amava, e eu produzi isso nele, porque eu amei intensamente até o final da vida dele. Estive com ele diante da morte, na cama, eu e a mãe com ele, ao momento que ele partiu, e em todo o tempo, nós amamos, né? Uma família constituída de irmãos, uma família muito grande em Paranaguá, alguns em Curitiba e alguns em Santos. Então essa trajetória me conduziu a continuar essa vida dissoluta, ao ponto de que este trâmite, essa decadência de vida, essa decadência de ser humano, quando achava que podia ter um emprego, tinha um bom emprego, um carro, uma moto, e achava que estava bem nas festas, nas alegrias e nas tristezas, nas bebidas, nas drogas, com as mulheres, e achava que era muito bom, que isso tudo fazia parte da trajetória do ser humano. E quando ele não passa por isso, tem algo errado. Não, amados. É o contrário, ele não precisa passar por isso quando ele conhece a palavra de Deus poderosa. E essa consequência, amados, me trouxe muitos danos, porque aonde nós passávamos, aonde eu ia, onde eu estava, parecia que as pessoas olhavam com olhos acusadores, e realmente olhavam, porque numa cidade de médio porte, mas quando muitas pessoas se conheciam, então todos olhavam, famílias olhavam, olha, aquele ali é o filho, é a ovelha negra do filho de Estela e do Emílio, aquele ali é o filho da perdição, esse jovem vai morrer rápido. Mas para a glória de Deus eu comecei a continuar, e certa vez, às 23 horas, num terreno em que nós fazíamos uso de bebida e de drogas, eu clamei ao Senhor, sem sequer conhecê-lo. Eu conhecia só de ouvir falar, só quando alguém falava, Deus te abençoe, Deus é assim, Deus é isso, mas nunca tinha ouvido uma ministração,
ou nunca tinha ouvido algo profundo de Deus que Ele me impactasse ou que Ele mesmo falasse comigo. Aquela noite eu clamei a Deus e pedi: Deus, me liberta dessa vida, me tira dessa vida, eu não aguento mais. E da noite para o dia, amados, isso quando eu estava com quase 30 anos, dos 19 ou dos 18 aos 30, foi uma vida dissoluta, uma vida de condenação, de pecado, de dissolução e tantas outras coisas, tantos transtornos emocionais, tantas coisas acontecendo que me pareciam ser boas e eram extremamente difíceis e ruins para o meu próprio corpo, para o meu coração, para a minha mente. E isso tudo, quando chega este dia, amados, Deus me libertou da noite por dia, não porque Ele me ama mais do que você, não porque Ele ama alguns mais do que nós que estamos declarando, mas Deus não faz as coisas da minha vida. Amado, aquela declaração chegou ao trono de Deus como um arrependimento. Deus me liberta, um arrependimento de confiança plena que está inserida neste versículo, quando diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Então, amados, eu e você pertencemos a Ele. E quando nós declaramos isso, quando eu declarei do coração um arrependimento: Senhor, só o Senhor, Ele entende que eu estava dizendo: só o Senhor pode me libertar. E Ele me libertou, amados. Para a glória dEle, Ele me libertou. A vida em que os meus parentes, os meus amigos olhavam: olha o filho da perdição, esse jovem, o Paulo, vai morrer muito rápido. Faz coisas de louco, é louco. Faz coisas que proporcionam momentos para a morte. Quando, na verdade, nós deveríamos ter momentos que proporcionem para a vida e mais vida, uma vida prolongada, uma vida de abundância aqui na terra, como Deus estabelece, uma vida de paz e não de terror, não de morte, não de trevas. E eu vivia nas trevas, ao ponto dele me libertar para causar o impacto primeiro em mim e depois na minha parentela, nos meus familiares, quando agora, depois de alguns anos, eles podem entender a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus na vida de um homem. Quando esqueceu o seu passado, deixou para trás as coisas de criança e o seu passado oculto, o seu passado de trevas, quando vem para a luz por conhecer o amado Senhor da glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, você, amados, pode entregar, você que está na dependência do álcool, da bebida, ou está na prostituição, ou está adulterando, você é suficiente e capaz de se prostrar, de adorar ao Senhor de forma de arrependimento, clamar a Ele, porque Ele é o dono, ou tudo pertence a Ele na terra, nos céus e todos os habitantes da terra. Porquanto eu e você podemos clamar: Abba Pai, Paizinho querido, me liberta disso. E Ele pode realizar na tua vida, se houver arrependimento, amados. Não que Ele não possa, mas Ele quer um coração com arrependimento genuíno, com uma proposta que: olha, Pai, eu necessito de Ti, me ajude. E Ele te ajudará certamente. Amados, esse testemunho poderia levar horas, ou nós poderíamos falar o dia inteiro do que eu vivi. Mas, para que você entenda de uma forma clara e rápida, eu digo que eu estava em trevas até os 30 anos. E daí, mas você era criança e como fazia, amados? Eu via coisas, a família bebiam e fumavam e festejavam e eram traições entre parentes e entre amigos. Então isso tudo você vive, está vivendo em trevas. Quando nós vamos a uma festa, amados, quando você vê, olha para os lados como eu olhava, olha aquela intensidade de bebidas, aquela intensidade de cigarro, aquele negócio que parece um incêndio de tanta fumaça, pessoas olhando um para o outro como olhos de acusadores, homens e mulheres olhando uns para os outros como forma de prostituição, de quererem se corromper, atraídos por outro homem, atraídos por outra mulher, tudo isso é trevas. E às vezes nós pensamos: porque você é pastor, porque você agora está vivendo, dizendo que cumpre a palavra, mas isso não tem nada a ver, a liberdade que Cristo nos deu é para fazer tudo. Não, não é, amados. A
liberdade que Cristo nos dá é para viver a plenitude da sua palavra, o poder e a manifestação da sua glória, para que os filhos da glória, os filhos da obediência, sejam como vasos preciosos da presença dele, não como vasos quebrados, não como vasos de desonra, mas vasos de honra para a glória do Senhor. Então, amados, quando ele transforma a minha vida, ele transformou o meu casamento, o meu relacionamento conjugal, eu só tinha uma atração pela minha esposa e ela sabe disso. Eu falo isso para ela hoje. No passado, quando nós nos casamos, eu era atraído pela beleza, pelo corpo dela e era atraído pelos desejos da carne. Então não havia amor, era simplesmente um desejo carnal. Hoje, eu a amo literalmente. Hoje eu a amo literalmente porque eu não consigo estar longe dela, eu preciso estar perto, eu gosto de conversar, eu gosto de brincar com ela, eu gosto de estar na presença dela, porque Deus proporciona a nós um novo tempo e aquilo que era perdido se torna claro e se torna verdadeiro e se torna um amor puro e tremendo para que o mundo seja impactado, as coisas sejam transformadas pela glória de Deus. Os meus filhos, amados, me desculpem, não tiveram o mesmo tratamento que eu tive como ausência de amor pelo meu pai. Eu digo abraços, carinho, estar perto, eu estive muito intenso nisso com eles. Eu tenho 3 filhos, o mais velho eu não estive tão próximo por causa do tempo que eu vivi em trevas, mas ele sabe disso, que eu amo, ele sabe que depois que nós alicerçamos, alinhamos, tivemos uma aliança, um renovo de aliança, eu sei que ele me ama e ele liberou perdão para a minha vida. O Rony, que está em Paranaguá, eu tenho uma filha, a Paula, que tem, o Rony é o mais velho, a Paula é a segunda e o Paulo, filho, é o mais novo. Então esses filhos são filhos da promessa, herança do Senhor, eu os amo intensamente, mesmo o Rony e a Paula estando distante, o amor prevalece e eu sinto falta deles, sinto prazer em estar com eles e certamente Deus proporciona momentos poderosos quando nós estamos e decidimos estar na presença dele. Que este testemunho, amados, tão breve, tão simples, sirva de referência para a tua vida, porque talvez a referência do que era no passado não sirva para nada para você, e realmente não serve. Agora, do que é hoje, do que mudou a vida, a história hoje, esse serve, porque a única esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Não adianta, amados, eu vou ser sincero com você porque eu não preciso mentir. Eu sou um pastor que fui chamado para pregar a verdade. Então não adianta você se prostrar diante de algum ídolo, de alguma imagem. Não pode te ver, não pode te ouvir, não pode falar com você. Agora o Deus que nós servimos, o Deus soberano sobre céus e terra, esse pode te ouvir, pode te ver e pode falar com você. E tem poder para transformar a tua história de vida. Deixe-se ser amado por Ele, deixe com que Ele transforme a tua vida, amados. Entregue sua vida a Ele, em nome de Jesus. Entregue o seu pensamento e o seu coração a Ele. Se arrependa dos seus maus caminhos e Ele mudará a sua história de vida, em nome de Jesus. Esta é a minha declaração e a minha oração pela tua vida, amados. Em nome de Jesus, que você seja transformado pela glória de Deus, para que você possa dar testemunhos vivos da poderosa presença e manifestação da glória de Deus. Que a graça do Senhor, a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a minha e com a tua vida para todos sempre. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.